Saudações a todos e a todas. Estamos sentados com São Paulo, segurando a cabeça, pensando. Pensamentos não claros, perguntas que vão, respostas que não respondem totalmente. De modo que, diz Paulo no capítulo 7, versículo 12, estamos falando da lei do pecado, da graça. Aqui no versículo 12 ele faz essa afirmação: a lei é santa. E santo e justo e bom é o preceito. Antes o que é que ele dizia? Outrora eu vivia sem lei, mas sobrevindo o preceito, o pecado reviveu e eu morri. Primeira fase da história, não há lei. Não há a lei mosaica. Depois vem a lei com os seus preceitos. Aí o pecado retoma a vida. No paraíso não havia lei. Aí veio uma lei proibindo comer do fruto. O pecado se aproveita desta lei e por ela leva o homem ao pecado. Pecado com P maiúsculo, pecado com P minúsculo. Então, repetindo, no paraíso tudo está bem. Vem uma lei que diz: não comerás deste fruto. O pecado se aproveita da lei e entra por ela para dizer ao ser humano ver aquilo que é próprio do ser humano. Ele entra pelo que é próprio do ser humano. A mulher, vendo que o fruto era bonito e saboroso, pegou e comeu. Por que não comer se é bonito e saboroso? O pecado entrou por ali. Eu vivia sem lei, sobrevindo o preceito, o pecado reviveu, o pecado maiúsculo reviveu e eu morri. Verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte. O preceito foi dado não para matar, foi dado para que conservasse a vida. Se vocês tocarem naquela árvore, vocês morrerão. Então o preceito é para que não morram. E acabou tendo como resultado a morte. O raciocínio de Paulo aqui, né? O preceito dado para a vida produziu a morte. O pecado aproveitou a ocasião, versículo 11, e servindo-se do preceito, me seduziu e por meio dele me matou. Então, o preceito é a oportunidade é a porta para que o pecado entre e por meio dele me leve a não observá-lo, a pecar. De modo que a lei é santa, e santo, justo e bom é o preceito. Portanto, uma coisa boa se transformou em morte para mim? De novo, de modo algum. A coisa boa, que é a lei, ela se transformou em morte para mim? Não, diz Paulo. Mas foi o pecado, de novo, o pecado, que para se revelar pecado, produziu em mim a morte através do que é bom. Foi o pecado personalizado, com P maiúsculo, que para se revelar pecado, para mostrar o que ele é, produziu em mim a morte através do que é bom. A morte veio por meio daquilo que é bom, para que o pecado, através do preceito, aparecesse em toda a sua virulência. O que aparece aqui é a força do mal. A força do pecado, a força do demônio,
A notinha da Bíblia de Jerusalém diz: pecado personificado substitui a serpente de Gênesis 3:1 e o diabo de Sabedoria 2:24. Exatamente. O demônio entra naquilo que é bom. Veja, não se São Paulo, Evangelho de São Mateus. Não é aquele que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai. Senhor, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Expulsou demônios em meu nome. Senhor, Senhor, eu fiz milagres em teu nome. Oh, fez milagres em teu nome. Senhor, Senhor, eu fiz profecias em teu nome. Está cheio de gente aí que fala línguas, faz profecias, faz milagres, expulsa demônios. Resposta de Jesus: não conheço vocês. Espera, fiz tanta coisa boa. Não se trata de fazer qualquer coisa. E não se trata de fazer coisas boas. Trata-se de quê? De fazer aquilo que o Pai quer que seja feito. Trata-se de fazer a vontade do Pai. Não é aquele que diz Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. O pecado produziu em mim a morte através do que é bom. O pecado produziu em mim a morte através do que é bom. Ele mostrou toda a sua virulência. Esta reflexão de Paulo, que é muito lida assim, até com uma certa veneração pela descrição que ele faz de uma realidade muito nossa, né? A humanidade entre a queda, o pecado original e Jesus Cristo. Como vive esta humanidade? Paulo fala na primeira pessoa, e podemos falar na primeira pessoa, mas referindo-nos à humanidade inteira. Sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Quer dizer, enquanto estamos nesse corpo de morte, quando somos carnais, somos vendidos como escravo ao pecado. Realmente não consigo entender o que faço, pois não pratico o que quero. Meu projeto de vida, minha opção de vida, minha profissão de fé. Mas faço o que detesto. Então, pense a humanidade falando isso, a humanidade inteira, mas também cada pessoa individual. Se faço o que não quero, eu reconheço que a lei é boa. Na realidade, não sou mais eu que pratico a ação, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que o bem não mora em mim, isto é, na minha carne, pois o querer o bem está ao meu alcance, não, porém, o praticá-lo. Com efeito, não faço o bem que eu quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu que estou agindo, e sim o pecado que habita em mim. Há um eu que faz uma profissão de fé, uma opção por Jesus Cristo, e há uma realidade do pecado que continua agindo. E continua agindo, sobretudo, pelo preceito. Verifico esta lei. Quando eu quero fazer o bem, é o mal que se me apresenta. Eu me comprazo, me alegro, fico feliz na lei de Deus. Isso é o que eu quero. Eu quero fazer a vontade de Deus, do Pai. Segundo o homem interior, aquele habitado pelo Espírito Santo. Mas percebo outra lei em meus membros, que peleja contra a realidade da minha razão e me acorrenta à lei do pecado que existe em meus membros. Infeliz de mim! Quem me libertará deste corpo de morte?
Esta é a história da humanidade, esta é a nossa realidade. Quem me libertará deste corpo de morte? E ele termina dizendo, graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, Senhor nosso. É a graça de Deus que me libertará deste corpo de morte.